Após derrotar os fugitivos, a besta perguntou à sua filha quantos prisioneiros haviam escapado. Ela respondeu que cerca de 500. Ele suspirou e comentou que, mais uma vez, iriam se atrasar para um evento em família. A filha disse que o próprio diretor da associação e 3 caçadores Rank S já estavam a caminho. Além disso, havia um relatório informando que o procurado Sung Su-ho também estava naquela área. Ao ouvir isso, os dois se prepararam para entrar em ação. Ele perguntou se havia ocorrido alguma quebra de dungeon nas proximidades. Ela respondeu que não. Ele então questionou por que aquelas criaturas estavam ali. No centro da cidade, um caçador foi derrotado e, ferido, pediu para que sua companheira fugisse. Porém, os prisioneiros não lhe deram essa chance. Quando atacaram a mulher, uma sombra surgiu e bloqueou a espada. Nesse momento, Su-ho apareceu. Ele disse ao caçador que, pelo modo como ele havia reagido ao chamado, ficou claro que queria proteger aquela mulher. Por isso, Su-ho lhe daria poder para que pudesse protegê-la, até mesmo após a morte. A sombra avançou e derrotou todos os fugitivos ao redor. Depois disso, Su-ho extraiu as sombras deles e ordenou que procurassem os outros vilões espalhados pela cidade. Beru comentou que o plano havia sido excelente, pois já tinham coberto grande parte da cidade. Beru disse que aquilo mostrava a verdadeira grandeza da autoridade de seu lorde. Su-ho concordou, afirmando que Beru estava certo. Aquela habilidade era realmente incrível. Beru então perguntou se Su-ho iria deixar aquela sombra para trás. Su-ho respondeu que sim, afinal, ela desapareceria depois de um dia. Ele queria que o caçador pudesse passar seus últimos momentos ao lado da mulher que protegeu. Beru comentou que Su-ho estava diferente de quando matou aqueles homens mais cedo. Logo depois, Su-ho percebeu que um grande número de sombras havia sido derrotado. Em algum ponto da cidade, o mercenário contratado estava destruindo as sombras. O líder perguntou o que eram aquelas bestas mágicas e mandou que ele resolvesse aquilo rapidamente. O mercenário respondeu que, se eles tivessem ido embora antes, nada disso teria acontecido. Mesmo assim, disse para não se preocupar, pois não perderia para simples bestas mágicas. De repente, várias sombras se ajoelharam. Beru comentou que seu jovem monarca havia acertado em cheio. Su-ho respondeu que, pelo visto, sim. Hwang então perguntou o que aquele pirralho desrespeitoso estava fazendo ali. Su-ho o ignorou e perguntou se ele sabia algo sobre o apóstolo. Hwang respondeu que, se ele quisesse conversar, deveria manter distância. Enquanto falava, faz um sinal com a mão para o mercenário, que entendeu imediatamente e atacou Su-ho. Su-ho desviou do golpe e, em um instante, ficou cara a cara com Hwang. Ele perguntou novamente se ele sabia algo sobre o apóstolo, como conseguiu os fragmentos estelares e qual foi o motivo de atacar a cidade. Hwang tentou ameaçá-lo, dizendo que, se Su-ho colocasse um dedo nele, seu irmão iria... Su-ho o interrompeu, forçando-o a se ajoelhar, e disse a ele que não se importava que seu irmão era um Rank S. Ele só queria respostas. Com o ombro esmagado, Hwang gritou, dizendo que foi seu irmão quem conseguiu os fragmentos e que ele não sabia de mais nada. Também afirmou que não havia motivo algum para atacar a cidade. Ele apenas achou divertido ver aquelas pessoas obedecendo suas ordens. Su-ho ficou puto pra caralho e perguntou se ele havia matado todas aquelas pessoas apenas por diversão. Hwang tentou mudar de assunto, dizendo que iria conversar com os outros prisioneiros, e perguntou o que o mercenário estava fazendo. Nesse momento, o mercenário percebeu que aquele garoto era perigoso e pensou em fugir. Porém, uma voz disse que isso seria difícil. Do helicóptero, Park observava tudo e pensava que aquele era o momento perfeito para testar as habilidades de Su-ho antes da chegada dos Rank S. Então, ele tomou controle da mente de Kang Tae-shik, o mercenário. Sob esse controle, Kang atacou Su-ho e acabou estraçalhando Hwang no processo. Após o ataque, Beru disse que havia sentido a energia do apóstolo. Su-ho respondeu que estava tudo bem. Afinal, ele tinha algo a dizer para ele. Kang continuava atacando Su-ho, movendo-se em uma velocidade absurda e derrotando as sombras. Su-ho percebeu que ele possuía a habilidade de furtividade e que era um assassino experiente. Ele conseguia ouvi-lo se movendo, mas só conseguia desviar dos ataques, sem achar uma abertura para contra-atacar. De longe, o apóstolo observava tudo. Ele se perguntava se Su-ho realmente não seria capaz de derrotar Kang. Nesse momento, Su-ho falou em voz alta, perguntando se o apóstolo estava ouvindo, pois queria conversar com ele. Su-ho disse que, até agora, vinha agindo de forma discreta, tentando não chamar atenção. Afinal, o risco seria muito alto caso descobrissem quem ele realmente era. Porém, com o tempo, um pensamento começou a surgir em sua mente. Por que um invasor de outro universo ficaria escondido, usando apenas lacaios para fazer o trabalho sujo? Isso só podia significar uma coisa. O próprio invasor também não podia se expor. Mas então, de
repente ele se revelou através de Lee. Para Su-ho, isso só tinha um significado. Um ser que vivia escondido se revelar só significa uma coisa. Você também é uma existência em crescimento assim como eu. Su-ho então declarou que não iria mais esconder sua identidade. E, se fosse assim, o apóstolo também deveria se revelar. Usando suas sombras, Su-ho agarrou Kang e o atravessou com várias lanças de sombras, derrotando-o de vez, no mesmo instante e subindo de nível. E diz: "Vamos lutar." Dentro do helicóptero, Taegyu perguntou a Park se ele estava bem. Park respondeu que não era nada. De volta a Su-ho, ele extraiu as sombras dos vilões que havia derrotado. Como eles tinham matado muitas pessoas, seriam punidos. A partir daquele momento, lutariam por ele. Su-ho ativou a criação de sombras, transformando os dois em itens. Um se tornou um peitoral e o outro um anel de grau heróico, seu primeiro item dessa classe. Ele percebeu que podia nomear o item. Como o vilão era um assassino, decidiu chamar o anel de Kira. Em seguida, o equipou. Su-ho então entendeu que poderia obter mais itens dessa classe e se tornar ainda mais forte, muito mais rápido. Dessa forma, poderia alcançar o nível de seu pai em menos tempo. Nesse momento, ele sentiu algo se aproximando, derrotando suas sombras pelo caminho. Logo à sua frente surgiu a besta. Ele disse que havia visto um pilar negro se erguer e veio direto até ali. Em seguida, perguntou se Su-ho era um caçador. Yun-ho então se apresentou, dizendo que não era um monstro, mas o mestre da guilda Tigre Branco. Ele encarou Su-ho e comentou que ele cheirava a sangue, perguntando o que exatamente ele era. Su-ho respondeu que era apenas um caçador que veio para salvar pessoas. Yun-ho perguntou qual era seu nome. Su-ho respondeu e também disse que sabia que estava sendo procurado pela associação, mas que era inocente. A besta se aproximou e riu, dizendo que ele era muito ousado por admitir isso tão facilmente. Também comentou que Su-ho estava sendo procurado por espalhar aquela droga e que por causa disso, sua guilda havia sofrido grandes perdas. Então perguntou como ele pretendia provar que era inocente. Su-ho respondeu perguntando se poderiam deixar isso para depois, pois não tinham muito tempo. Ele disse que estava feliz por ter encontrado um caçador Rank S e pediu que eles se apressassem para salvar as pessoas. A besta perguntou se Su-ho não entendia a situação em que se encontrava. Su-ho respondeu que mesmo assim iria salvar as pessoas primeiro. Nesse instante, memórias surgiram na mente de Yun-ho. Ele se lembrou de uma conversa com seu parceiro bombeiro, que dizia que pensar demais era perda de tempo. O importante era salvar vidas. Afinal, não era esse o verdadeiro objetivo de um time de resgate? Yun-ho então agarrou Su-ho e perguntou: "Então é você o neto de quem meu capitão sempre se gabava? O neto do capitão Sung Il-hwan?" Nas pontes que ligavam as cidades, o exército já estava de prontidão, se perguntando se conseguiria segurar a linha caso os vilões chegassem até ali. Dentro da cidade, Besta e Su-ho avançavam sem parar, derrotando os prisioneiros. Tio e sobrinho lutavam lado a lado. Yun-ho nunca imaginou que um invocador pudesse ter tanta força, e Su-ho retribuía o elogio, dizendo que caçadores Rank S realmente eram diferenciados. Em meio à batalha, Su-ho estranhava todo aquele barulho e achava que aquilo faria os vilões se esconderem. Mas Yun-ho explicava que o objetivo não era caçar vilões, e sim salvar pessoas. Quanto mais mostrassem sua presença, mais difícil seria para os vilões agirem, garantindo assim a segurança dos civis. Su-ho então entendia como pensava um líder de uma das grandes guildas. No meio da conversa, Yun-ho pergunta se Su-ho tinha namorada e dizia que queria apresentá-lo à sua filha. Assim ele se tornaria parente do antigo capitão. No céu, a equipe com vários Rank S chegava ao local. Mi-ho já os aguardava com as pessoas resgatadas, enquanto o diretor perguntava sobre aquelas bestas mágicas estranhas, que nem ela sabia explicar de onde vinham. Taegyu então decide agir, afirmando que eliminaria tudo, vilões e bestas. Ele salta do helicóptero, ativando sua habilidade e marcando alvos por toda a cidade, disparando flechas certeiras enquanto ainda estava no ar. Durante o ataque, Taegyu avistava Su-ho, lembrava-se de Lee e decidia eliminá-lo ali mesmo, mas Yun-ho interferia. Taegyu perguntava o motivo disso, dizendo que Su-ho havia recusado conversar antes e fugido. Yun-ho respondia que entendia a raiva, mas lembrava que Su-ho havia salvado muitas vidas naquele dia. Mesmo assim, Taegyu ignora e disparava outro ataque, perguntando qual era a relação de Yun-ho com o criminoso. Sem outra opção, Yun-ho se preparava para lutar, e a energia de dois Rank S colidia violentamente. Nesse instante, chamas surgiam ao redor e foguinho aparecia, dizendo que todos precisavam se acalmar, pois em uma crise daquelas, não fazia sentido dois caçadores Rank S lutarem entre si.